Bem, um hábito é um conjunto redundante de comportamentos automáticos inconscientes, pensamentos, comportamentos e emoções que são adquiridos através de repetição. Um hábito é quando você fez algo tantas vezes que o seu corpo agora sabe como fazer isso melhor do que sua mente. Então, se você pensar sobre isso, as pessoas acordam de manhã e começam a pensar em seus problemas. Esses problemas são circuitos, memórias no cérebro. Cada uma dessas memórias são conectadas a pessoas e coisas em determinados horários e locais. E tendo em vista que o cérebro é um registro do passado, no momento em que as pessoas começam o dia, já estão pensando no passado. Cada uma dessas memórias tem uma emoção associada. Emoções são um produto final de experiências passadas. Então, no momento em que se lembram dessas memórias de seus problemas, elas de repente se sentem felizes. Elas se sentem tristes, sentem dor. Agora, como você pensa e como você se sente, cria seu estado de ser. Então a pessoa se torna totalmente seu estado de ser, quando começa seu dia no passado. Então, o que isso significa? Isso significa que o passado familiar, mais cedo ou mais tarde, será uma previsão do futuro. Então, se você acredita que seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino, e você não é capaz de pensar maior do que como você se sente nesse momento, seus sentimentos se tornam os meios de pensar. Seus sentimentos moldam seu padrão de pensamentos. Pela própria definição de emoções, você está focando seu pensamento no passado. E na maior parte do tempo, você vai continuar criando a mesma vida. Então as pessoas pegam o celular, elas verificam seu WhatsApp, checam suas mensagens, elas checam seus e-mails, elas checam o Facebook, elas dão uma olhada no feed, elas publicam algo no Facebook, elas tweetam algo, elas dão uma olhada no Instagram, conferem as notícias, e agora elas se sentem realmente conectadas a tudo que é conhecido em suas vidas. Então elas passam por uma série de comportamentos de rotina, em que saem da cama pelo mesmo lado, vão ao banheiro, tomam uma xícara de café, tomam banho, se vestem, dirigem para o trabalho da mesma maneira de sempre, fazem as mesmas coisas, veem as mesmas pessoas que acionam os mesmos botões emocionais, e isso se torna uma rotina. E isso se torna como um programa. Então agora elas perderam o seu livre-arbítrio para um programa. E não há uma mão invisível fazendo isso com elas. Então chega um momento em que há necessidade de mudar a redundância desse ciclo, porque ele se tornou um programa subconsciente. 95% de quem somos no momento em que temos 35 anos é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes recorrentes, crenças e percepções que funcionam como um programa de computador. Então uma pessoa pode dizer, com seu 5% de mente consciente, eu quero ser saudável, eu quero ser feliz, eu quero ser livre, mas o corpo está em um programa totalmente diferente. Então como você começa a fazer essas mudanças? Bem, você tem que ir além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. E é aí que a meditação entra. Porque você pode ensinar as pessoas através da prática, que faz com que mudem suas ondas cerebrais, desacelerando-as. E quando as pessoas fazem isso corretamente, elas acessam o sistema operacional, então elas podem começar a fazer algumas mudanças realmente importantes. Então a maioria das pessoas esperam por crise, trauma, doença, diagnóstico. Elas esperam por alguma perda, alguma tragédia para decidirem mudar. E a minha mensagem é, por que esperar? E você pode aprender e mudar a partir de um estado de dor e sofrimento, ou você pode aprender e mudar a partir de um estado de alegria e inspiração. Eu acho que o legal agora é que as pessoas estão acordando. Entrevistador. Isso é realmente interessante. Eu encontrei as informações mais profundas e mais poderosas que isso pode representar para alguém quando você falou sobre trauma. Você falou sobre como as pessoas experimentam um evento traumático, mas então elas basicamente superam isso. E isso então tem esse imenso efeito. Por que é assim? Por que as pessoas acham tão difícil superar o trauma? Quanto mais forte a reação emocional que você tem para alguma experiência em sua vida, quanto maior o consciente emocional, mais você presta atenção à causa. No momento em que o cérebro coloca toda a sua atenção sobre a causa, isso leva a um print instantâneo, e isso é chamado de memória. Então, memórias de longo prazo são criadas a partir de experiências altamente emocionais. Então, o que acontece? As pessoas pensam neurologicamente dentro do circuito dessa experiência, e elas se sentem quimicamente dentro dos limites dessas emoções. Então, quando você tem uma reação emocional a alguém ou algo, a maioria das pessoas pensa que não pode controlar suas reações emocionais. Bem, acontece que se você permitir que essa reação emocional, que é chamado de período refratário, dure horas ou dias, isso se chama humor.
Por exemplo, eu pergunto para alguém: Ei, como estão as coisas? Eu estou de mau humor. Por que você está de mau humor? Porque aconteceu isso comigo 5 dias atrás. O que a pessoa quer dizer é: eu estou tendo uma longa reação emocional adversa. Se você tiver a mesma reação emocional acontecendo por semanas ou meses, isso é chamado temperamento. Exemplo: por que ele é tão amargo? Eu não sei. Vamos perguntar a ele: por que você está tão amargo? Bem, aconteceu essa coisa comigo há 9 meses. E se você mantiver a mesma reação emocional acontecendo por anos a fio, isso é chamado de traço de personalidade. Então, aprender a encurtar seu período refratário de reações emocionais é realmente onde esse trabalho começa. Então, quando as pessoas têm um evento que causa impacto emocional, o que elas fazem é continuar lembrando do evento, porque as emoções relacionadas aos hormônios do estresse, emoções de sobrevivência, estão dizendo: preste atenção ao que aconteceu, porque você tem que estar preparado se isso acontecer novamente. Acontece que a maioria das pessoas gasta 70% de sua vida vivendo no modo sobrevivência e vivendo sob estresse. Então elas estão sempre antecipando o pior cenário, com base em uma experiência passada, e elas estão literalmente fora dos potenciais infinitos do campo quântico. Elas estão selecionando o pior resultado possível, e elas estão começando a abraçá-lo emocionalmente com medo. E seu condicionamento, seu corpo, fica em um estado de medo. Faça isso vezes o suficiente e o corpo tem um ataque de pânico sozinho. Você não pode nem prever quando vai acontecer, porque é programado de forma subconsciente. Então, você pergunta para as pessoas: por que você está assim? E elas dirão: eu sou assim. Eu sou desse jeito por causa desse evento que aconteceu comigo 15 ou 20 anos atrás. E o que isso significa do ponto de vista biológico é que elas não foram capazes de mudar desde esse evento. Então as emoções a partir da experiência tendem a dar ao corpo e ao cérebro tamanha onda de energia que as pessoas se tornam viciadas nessas emoções. E elas usam os problemas e condições em sua vida para reafirmar sua limitação, para que pelo menos elas possam sentir algo. Agora, chega um momento em que é necessário mudar. Você pergunta à pessoa: por que você está assim? Dessa forma, toda vez que ela se lembra do evento, ela está produzindo a mesma química em seu cérebro e corpo, como se o evento estivesse acontecendo novamente, acendendo e alertando os mesmos circuitos e enviando a mesma assinatura emocional para o corpo. Qual é a revelação por trás disso? Bem, seu corpo é a mente inconsciente. Ele não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando quando pensa na experiência depois de ela ter ocorrido. O corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, quando essas emoções influenciam certos pensamentos e de fato influenciam, esses pensamentos criam as mesmas emoções. E essas emoções influenciam os mesmos pensamentos. Agora, o estado de ser da pessoa está inteiramente ligado ao passado. Então a parte mais difícil sobre mudar é não fazer as mesmas escolhas que você fez. Ponto. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque você vai se sentir desconfortável. Um fato importante é que quando continuamos disparando os mesmos circuitos, eles se tornam cada vez mais conectados. Então você tem um pensamento e depois o programa é executado, e há uma emoção associada a esse pensamento. Se você tiver um pensamento de medo, você vai sentir ansiedade. No momento em que você sente ansiedade, seu cérebro verifica seu corpo e diz: sim, você está muito ansioso. Então você começa a ter pensamentos correspondentes, iguais à maneira como você se sente. Sendo assim, a redundância desse ciclo condiciona o corpo a se tornar a mente. Então, quando chega a hora de mudar, as pessoas precisam atravessar esse rio de mudança. E elas fazem uma escolha diferente, e de repente elas não se sentem da mesma forma. O corpo diz: bem, você tem feito isso há 35 anos. Você vai parar de sentir sofrimento, e parar de se sentir culpado, e parar de sentir vergonha, e você não vai reclamar, ou culpar, ou dar desculpas, ou sentir pena de si mesmo. O corpo está no desconhecido. Então o corpo diz: eu quero voltar ao território familiar. Então o corpo começa a influenciar a mente que diz: comece amanhã. E assim, você nunca muda. Sua mente começa a pregar peças dizendo: isso não vai funcionar para você, isso não parece certo. Então, se você responder a esse pensamento como se fosse verdade, esse mesmo pensamento levará à mesma escolha, que levará ao mesmo comportamento, que criará a mesma experiência, que produzirá a mesma emoção. Entrevistador: eu quero entender um pouco mais sobre essa noção. Explique um pouco mais detalhadamente o que você quer dizer com o corpo se torna a mente ou a mente inconsciente. O que você quer dizer com isso exatamente?
Bem, essas são duas coisas diferentes. Seu corpo é sua mente inconsciente. Em um sentido, se você estiver sentado e você começar a pensar sobre algum cenário de pior caso futuro que você está conjurando em sua mente, e você começa a sentir a emoção desse evento, seu corpo não sabe a diferença entre o evento que está ocorrendo em seu mundo, nosso mundo exterior, e o que você está criando por emoção. Então a maioria das pessoas está constantemente reafirmando seus estados emocionais. Por isso, quando chega a hora de desistir dessa emoção, elas podem dizer: eu realmente quero fazer isso, mas realmente meu corpo é mais forte que minha mente. E é assim porque tem sido condicionado dessa maneira. Então, o servo agora se tornou o mestre. E a pessoa, de repente, uma vez que entra nesse desconhecido, prefere sentir culpa e sofrimento porque pelo menos é algo previsível para ela. Entrar no desconhecido é algo assustador para a maioria das pessoas, porque o desconhecido é incerto. Sabe, as pessoas me dizem: bem, eu não posso prever o meu futuro, eu estou no desconhecido. E eu sempre digo, a melhor maneira de prever seu futuro é criá-lo não a partir do conhecido, mas a partir do desconhecido. Que pensamentos você quer disparar e fixar em seu cérebro? Que comportamentos você quer demonstrar um dia? O ato de ensaiar mentalmente fechando seus olhos e ensaiando a ação? Entrevistador: uma pergunta, elas estão ensaiando a reação do que elas querem? Sim, a reação do que você quer. Ao fechar os olhos e mentalmente ensaiar alguma ação, se você estiver verdadeiramente presente, o cérebro não sabe a diferença entre o que você está imaginando e o que você está experimentando no mundo 3D. Então você começa a instalar o hardware neurológico no seu cérebro, para parecer que o evento já ocorreu. Agora, seu cérebro não é mais um registro do passado, agora é um mapa para o futuro. E se você continuar fazendo isso, agindo dessa maneira, o hardware se torna um software, um programa de computador. E, por exemplo, você pode simplesmente começar a atuar como uma pessoa feliz. E então eu acho que a parte mais difícil é ensinar nosso corpo emocionalmente para que o futuro seja diferente da experiência atual. Então, o que isso significa? Que você mal pode esperar pelo seu sucesso, se sentir empoderado. Você mal pode esperar para sentir sua riqueza abundante. Você mal pode esperar pelo seu novo relacionamento, para se sentir amado ou pela sua cura. Para se sentir pleno, quero dizer, é um conceito muito antigo de relação entre causa e efeito. Esperar por algo lá fora para mudar como nos sentimos internamente. E quando nos sentimos melhor dentro de nós, prestamos atenção ao que está causando isso. Isso significa então que é a partir dos mundos newtonianos que a maioria das pessoas passam a vida toda vivendo com falta e limitação, na esperança que algo mude lá fora, no mundo exterior. Entrevistador: o que você quer dizer com um mundo newtoniano? Um mundo newtoniano é tudo que é previsível. É tudo que podemos prever no futuro. Mas o modelo quântico de realidade não é sobre causar um efeito. No momento em que você começa a se sentir abundante e digno, você está gerando riqueza. No momento em que você se sente empoderado, você está começando a dar um passo em direção ao sucesso. No momento em que você começa a se sentir pleno, a cura começa. E quando você se ama e você ama toda a vida, você vai criar um equivalente, e agora você está causando um efeito. E acho que essa é a diferença entre viver plenamente e viver como uma vítima do mundo. As pessoas dizem: eu estou assim por causa dessa pessoa, ou daquela coisa, ou dessa experiência. Eles me fizeram pensar e sentir assim. Quando você muda esse ciclo em torno de si mesmo, você se torna um criador de seu mundo, e você começa a dizer: o meu pensamento e meu sentimento está mudando um resultado em minha vida. E agora esse é um jogo completamente diferente. E começamos a acreditar mais que somos criadores da realidade. Então como fazemos para ir de: ok, eu tenho essa emoção negativa que está controlando minha vida, que me colocou nesse ciclo, essa emoção desencadeou uma reação química que treina meu corpo a me sentir dessa forma, e torna isso cada vez mais fácil, e provavelmente vou seguir esse padrão de novo e de novo. E agora estou nesse ciclo vicioso. Como fazemos para mudar isso? Entrevistado: e isso é inconsciente, está na mente subconsciente. Entrevistador: certo. E você disse que ou o seu pensamento cria seu ambiente, ou o seu ambiente cria seu pensamento. O que eu achei realmente muito interessante. Então, como nós saímos disso? Quero dizer, esse mecanismo para iniciarmos esse processo de visualização de algo que está me fortalecendo, que está em um padrão diferente, que produz um novo eu. É através de meditação? O que podemos fazer? Entrevistado: se você não estiver se definindo através de uma visão do futuro, então você será conduzido pelas velhas memórias do passado, e isso irá prever sua vida futura. Se você acordar de manhã e você não estiver sendo definido por uma visão no futuro, você vê as mesmas pessoas,
Você vai para os mesmos lugares, faz exatamente as mesmas coisas, exatamente ao mesmo tempo. E dessa forma, não é sua personalidade que está criando sua realidade pessoal. Agora a realidade que você experimenta está afetando ou criando sua personalidade. Seu ambiente está realmente controlando como você pensa e se sente inconscientemente. Porque cada pessoa, cada coisa, cada lugar, cada experiência tem uma rede neurológica em seu cérebro. Toda experiência que você tem com cada pessoa produz uma emoção. Algumas pessoas usam seu chefe para reafirmar o seu vício em julgamento. Elas vão usar seu inimigo para reafirmar seu vício em ódio. Usam seus amigos para reafirmar seu vício em sofrimento. Então agora, elas precisam de algo no mundo exterior para sentir algo. Então, para mudar isso, é preciso ser maior que seu ambiente, ser maior que as condições em seu mundo. E o ambiente é bastante sedutor. Então por que a meditação é uma boa ferramenta? Bem, vamos sentar, vamos fechar os olhos e vamos desconectar do seu ambiente externo. Então se você está vendo menos coisas, é menos estimulação indo para o seu cérebro. Se você colocar fones de ouvido e estiver ouvindo música suave, haverá menos informação sensorial externa vindo para o seu cérebro. Então você está desconectando do seu ambiente. Se você pode sentar seu corpo e dizer a si mesmo, fique aqui parado como um animal de estimação, fique bem aqui, vou te alimentar quando terminarmos. Você poderá se levantar e verificar seus e-mails. Depois você poderá escrever todos os seus textos, mas nesse momento você vai se sentar lá e você vai me obedecer. Então, quando você faz isso corretamente, e você não come nada, ou cheira qualquer coisa, ou prova qualquer coisa, você não está acordado experimentando e sentindo qualquer coisa. Você tem que concordar comigo que você está sendo definido por um pensamento, certo? Então, quando o corpo quer voltar ao seu passado emocional, você percebe que sua atenção está nessa emoção. E onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. E você desvia sua energia para o momento presente ao invés do passado. E você se conscientiza disso. E você foca seu corpo de volta no momento presente. Porque você diz, bem, são 8 horas. Você normalmente fica chateado porque você está no trânsito a essa hora. E aqui está você, sentado, tranquilo. Normalmente você estaria com raiva. E você sai daquele cronograma. São 11 horas e, geralmente a essa hora, você checa seus e-mails e julga todo mundo. Bem, seu corpo costuma ficar procurando esse estado químico previsível. Toda vez que você se torna consciente de que você está fazendo isso e seu corpo está desejando essas emoções, e você resolve trazê-lo de volta para o presente, nesse momento você está dizendo ao corpo que ele não é mais a mente, que você é a mente. E agora sua vontade está ficando maior que o programa. E se você continuar fazendo isso de novo, de novo e de novo, é como treinar um cavalo ou um cachorro e dizer, agora eu vou sentar e vou meditar. E no momento em que isso acontece, o corpo não é mais a mente. É aí que ele finalmente se rende. Há uma liberação de energia. Nós transformamos partículas em ondas, matéria em energia. E nós nos libertamos dessas correntes, dessas emoções que nos mantêm no passado familiar. E vimos isso milhares de vezes. Na verdade, podemos realmente medir isso agora, através de um escaneamento do cérebro. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e inscreva-se.